fazer a prece inicial, organizando o ambiente. Peço que preste atenção nessa lição de hoje, hein? Livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Item 15, fraternidade. Nisso todos conhecerão quem sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Está em João capítulo 13, versículo 35. Desde a vitória de Constantino, que descerrou o mundo cristão às portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios céleres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror daqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputávamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo o veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos catafalsos, inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operam o embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecido de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade, uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente por atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favorecem o estudo. No entanto, toda movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Estendamos, assim, a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha em ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança: nisso todos conhecerão quem sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Aqui, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos corações a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, irmão maior, aos amigos espirituais, pedindo a eles, ó Pai, a proteção para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, para todos os nossos irmãos que gostariam de se encontrar aqui e não se encontram, por todos aqueles que conhecemos e não conhecemos, por todos aqueles que passam por dificuldades bem maiores que as nossas. Te agradecemos, Jesus, pela oportunidade e te pedimos um amparo e a proteção. Te pedimos pela nossa irmã, expositora da noite, para que possa, assim, junto do teu amparo, transferir o estudo e trabalho da noite. Te agradecemos. Damos por aberto os trabalhos, dando muito graças a Deus. Essa noite nós estamos recebendo a Dona Isa Rita, nossa irmã trabalhadora do Dom Pedro II. Ela vai falar para nós o tema
Quando é que posso dizer que sou espírita? Uma palavra. Deixa eu abrir da gente. Boa noite para todos, que Jesus nos abençoe. Então a leitura que você fez foi ao caso ou está indo em sequência? Está indo em sequência. Então, mas por acaso bateu, né? Chamou a atenção da nossa postura, né, como espírita, a leitura feita, o nome, né, trazendo para nós. Mas para a gente começar a desenvolver esse tema, quando é que eu posso dizer que sou espírita, eu vou fazer uma pergunta. Vocês acham que só vir ao centro espírita nos capacita a dizer que somos espíritas? Então não, está todo mundo com bem. Realmente não. Mas é muito importante a gente estar aqui. Muitas pessoas falam que não há necessidade de ir no centro espírita, porque estuda muito em casa, faz o culto no lar, faz grupo de estudo, mas a gente sabe que é muito importante estarmos aqui. Porque nesse momento há uma grande troca de amor. Primeiro, antes da gente chegar aqui, a espiritualidade, né, já higienizou a casa, né, tirando qualquer negatividade, qualquer merda que pudesse estar, para nos receber. E a gente está recebendo já as benesses do alto só por estarmos aqui, antes do passe. Né? Porque a gente sabe que há alguns lugares em que as pessoas vão para tomar passe. Um dia eu estava fazendo a palestra ali na Dona Geni, e aí o Alisson, esqueci o nome dele, o Wallace. Aí ele virou e falou assim, aqui tem muita gente que vem só para tomar o passe. Eu falei, bom, eu costumo falar, quando dá, mas falando sobre o filho pródigo vai ser difícil. Mas não é que alguém fez uma pergunta para eu poder acabar esclarecendo e falando que o mais importante não é o passe, é aquele momento do estudo, né? É onde nós vamos ter a oportunidade de saber o caminho que Jesus traçou para nós. E na realidade o passe é só, como eles dizem, uma chuveirada energética, né? Mas na realidade o mais importante é esse momento do estudo. Então, eu disse que há uma troca de amor pelo seguinte, muitos desencarnados são trazidos aqui para o primeiro objetivo que nós estamos fazendo, aprender. Porque a gente sabe que nós temos um grande objetivo, né, de estarmos no planeta de prova e expiação. É justamente o crescimento espiritual, é a reforma íntima, a nossa mudança, né, que é possível na nossa reencarnação. Então, a gente sabe que se eu desencarnar agora nesse momento, eu sou exatamente como eu estou, com as mesmas virtudes que tiver, ou as mazelas que ainda tenho, passo para a parte espiritual, porque a natureza não dá saltos, e eu estou exatamente como estou agora. Então, se eu tenho consciência que eu tenho que crescer espiritualmente, lá também eu vou procurar estudar, vou procurar ter conhecimentos, para quando eu voltar a reencarnar, estar com um pouco mais de uma bagagem, né, de conhecimento, porque aqui eu vou continuar esse objetivo do estudo, de crescimento espiritual, e porque então, encarnado ou desencarnado, a gente vai cumprir esse objetivo. Buscar o conhecimento e aproveitar a encarnação. Aí a gente lembra que a nossa melhor encarnação é essa. A que passou eu não mudo, todo mundo sabe. A próxima vai depender de como eu estou hoje. Então a melhor reencarnação é essa, é um presente de Deus, eu hoje, aonde eu posso me modificar, né, para conseguir melhorar um pouco a nossa caminhada. Então, como eu dizia, há uma troca de amor pelo seguinte, porque quando nós estamos prestando atenção, né, estamos na sintonia daquilo que está sendo estudado, nós estamos ajudando os desencarnados que estão aqui. Como eu disse, eles vêm também aprender. Mas aí, o que pode acontecer com isso? Às vezes, um espírito até um pouco mais elevado vai falar a mesma coisa que eu. A gente tem as histórias, né? Mas eles vão dar mais credibilidade àquela que está quase, né, no mesmo patamar e ela não está mentindo. Então, eles vão dar mais credibilidade a nós que estamos aqui, né?
para aprender. E a gente sabe, quem é vidente sabe que não tem nem muros e nem teto. Há uma grande quantidade de irmãos que foram trazidos aqui para justamente estudar. E às vezes há uma necessidade tão grande daquele assunto que ele é passado, eles gravam, na espiritualidade grava, vai passar lá no mundo espiritual, onde há necessidade de ser estudado aquele assunto. Às vezes até sai de um microfone direto. Daí a importância, né, de a gente, quando vai fazer o estudo, né, estudar bastante, prestar bem atenção naquilo que está falando, para errar menos. Então, outra coisa também que possa acontecer é que muitos são trazidos aqui para descobrir que não pertence mais ao mundo dos encarnados. Essa é outra caridade que a gente está fazendo, né? E aí, como eu disse, a espiritualidade maior também já está nos pacificando, antes mesmo do passe. Muitas vezes a gente vai, poderia desenvolver uma doença ou uma tribulação que a gente poderia ter, e isso é anulado pela espiritualidade maior. Eu lembro uma vez que eu vi o Divaldo Pereira Franco fazendo uma palestra, nisso entrou o doutor Bezerra, e ele disse que ficou muito curioso, porque ele parou perto de um senhor, que estava escutando o coração, coisa e tal, e ele, assim, brincando, disse: eu estava doido que a palestra acabasse para eu perguntar o que estava acontecendo. E aí, realmente, ele fez, né, o atendimento, pegou a malinha, deu um tchauzinho para o Divaldo e foi embora. Depois o Divaldo ficou sabendo que ele estava tendo um infarto. Quase teve um infarto, né? Então, a gente sabe quanta coisa boa que acontece. Eu vou dar 3 exemplos para vocês das coisas que a gente sabe que nada por acaso. A Iná foi fazer palestra num outro centro e ela não falou para o pessoal qual era o tema, né? Então, não vim destruir a lei, né? Você fez. Não vim destruir a lei. Mas não comunicou, porque lá não pedem antes o tema. Aí, o que aconteceu? A pessoa que dirige aquele dia, ela falou para Iná: hoje eu tive uma visão quando eu acordei. Eu vi um judeu e os judeus no campo de concentração, mas eu não entendi nada. Ela fez a palestra, não teve esclarecimento nenhum. Na semana seguinte, na mediúnica, o espírito aparece e disse o seguinte: que eles foram trazidos ali para escutar quem era Jesus. Porque no estudo dela, ela, né, ela enfatizou Jesus, mostrou todo o trabalho de Jesus, a que veio, com a importância de Jesus, e ainda falaram assim: nós estamos interessados em conhecer esse Jesus. Então a gente vê que as coisas têm um porquê, né? Outra vez eu fui fazer uma palestra, tem muito tempo atrás, sobre a vida continua. Eu fiz ela aqui. Nessa palestra eu vou mostrando cartas do Chico, experiência quase morte, e tem um determinado ponto, já para o final, que eu falo sobre aquele nosso escritor Coelho Neto, que ele atendeu no século passado, atendeu o telefone, era a neta dele, desencarnada, ele falou com ela quis falar com a mãe, falou com a mãe, e ele se tornou espírito. E dali eu começo a falar da comunicação instrumental, né, que vai, das antigas secretárias eletrônicas, do computador, da televisão, agora em celular. Mas eu, antes de começar a palestra, uma pessoa leu uma página do Bezerra sobre a importância da família, e quando chegou nesse ponto que eu falaria do Coelho Neto, eu comecei a analisar a carta, mas não me dei conta disso. Como eu acabei, ela perguntou assim para mim: ué, você hoje não falou do Coelho Neto? Eu falei: não, eu não me apercebi. Você analisou a carta de Bezerra de Menezes. Eu falei: que estranho, não reparei. E estou saindo. Quando estou saindo, a Adriana me chama e diz: Rita, olha só que coisa incrível que aconteceu hoje. Eu sonhei com você falando exatamente, com a sua voz, falando exatamente tudo que você falou aí. Então, é tudo bem programado, né? A gente nem se apercebe. Quem faz palestra sabe que às vezes os exemplos que são dados numa casa não são dados na outra, né? Às vezes a gente realmente muda o tempo. Eu fui fazer uma palestra no
Ser Paz e Luz. E aí me deram um livro do De Luca para ler. Abri. Ao acaso saiu sobre suicídio. Eu tinha preparado a parábola do inimigo, do amigo inoportuno. Aí, quando eu comecei a ler, que é uma página e meia, eu fechei o livro e disse, vou falar sobre suicídio. A gente não sabe porque, né, a razão fui intuída para isso. No Bezerro também, né, uma amiga minha, ela passa a tarde lá, ela abriu um livro e disse, olha, eu vou ler esse livro aqui, essa página, mas vou omitir 2 frases finais. Porque tem uma amiga que está pensando em suicídio, eu pensei em dar esse livro para ela. No final do livro diz assim, dê um tiro na tristeza, dê um tiro, não sei. Aí ela falou, nossa, se eu der um livro desse, eu vou fazer apologia, né, ao suicídio. Ainda bem que ela leu antes de dar, porque ela nunca ia imaginar que tinha lido. Aí eu também me senti na vontade de fazer a palestra sobre o suicídio. Então, a gente vê a importância de estarmos aqui e de que tudo é programado também pela espiritualidade maior. Além de que pode acontecer que a espiritualidade maior tira a energia da nossa irmã para passar para outra que está do lado necessitada. Então, olha só quanta troca de amor que existe, que pode estar acontecendo aqui agora e que acontece sempre. Então, a gente vir ao centro espírita é importante, mas isso só não nos deixa dizer que somos espíritas. Então, a outra pergunta, que ninguém vai precisar responder, que é muito óbvia, será que para eu ser espírita eu tenho que conhecer a doutrina espírita? Então, a gente vai entendendo que é importante conhecer a doutrina espírita. O que é ela na realidade? É o Consolador prometido por Jesus. Jesus foi escolhido há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás para ser o governador do planeta, e sabia ele que um dia teria que vir aqui para trazer para nós o quê? O caminho. Esse caminho, como eu disse, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, quem quiser o Pai será atrás de mim. Então, o caminho que Jesus traçou para nós é o caminho que um dia nós vamos ter que percorrer, se a gente quiser realmente conseguir um objetivo que é o crescimento espiritual. É sempre bom a gente falar, um dia nós seremos perfeitos relativamente. Porque muitas pessoas falam, vamos ser perfeitos. Perfeito é só Deus. Mas como a gente vai lembrar, tem gente que fala assim, mas Jesus disse, sede perfeitos como o vosso Pai. Só que naquela época Jesus não tinha outro parâmetro, né? Para mostrar o que seria essa perfeição relativa. Mas nós, passados mais de 2000 anos, através de tantos outros espíritos trazendo mensagem para nós, eles vão nos explicando que nós vamos chegar realmente a uma perfeição relativa. E que cabe a cada um de nós se transformar. Então a doutrina espírita realmente ela é consoladora. Por quê? Porque ela mostra para nós uma coisa muito importante, que é a lei da reencarnação. Então muitas vezes acontecem coisas conosco que a gente não tem ideia por que está acontecendo. Se a gente também perguntar por que para Deus, a gente está deixando de ter a fé inabalável, que a gente já vai falar daqui a pouco. Então, o que acontece determinados fatos com a nossa vida que a gente pensa não contribuir para isso acontecer? Porque tem coisas na nossa vida que são óbvias que nós procuramos. Né? Vou falar aqui, estou rindo, mas não tem nada de mérito aqui, é desmérito. Eu sou diabética, estou diabética, eu fui prevenida, mas eu não procurei melhorar, fiquei diabética. Então eu estou diabética, eu sei, eu procurei esse caminho. Mas determinadas coisas que me acontecem, eu posso falar, mas eu não fiz nada para isso acontecer. Então a doutrina espírita esclarece. Estamos vindo de outras vidas. Nessa continuidade, encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado, para a gente conseguir essa melhora. O Haroldo Dutra disse que a gente tem no mínimo 300 reencarnações. Ainda estamos engatinhando desse jeito, né? Mas tudo bem, nós estamos progredindo. Porque a gente vai lembrar que nós, indo muito para trás, a gente já pertenceu ao mundo primitivo
estamos no mundo de provas e expiações e está a caminho da regeneração. Progredindo nós estamos. Pode ser a passo de formiguinha, mas a gente está aí. Né? Mesmo porque a lei do progresso empurra a gente. Então o que a gente vai ver? A doutrina espírita explicando essa lei da reencarnação, que vai nos dar condição de sermos resignados. Porque a gente sabe que tudo que está nos acontecendo é fruto do amor de Deus por nós. Então, há pouco tempo, uma pessoa que se diz espírito, já que eu não vou falar o nome da pessoa, ela se diz espírito e veio perguntar para mim assim: como Deus pode deixar seus filhos sofrer? Então, cadê o entendimento? Porque nós estamos ainda engatinhando, nós precisamos fazer essa transformação para melhorarmos. Então a gente sabe que na nossa caminhada, né, vão ter os percalços, as dificuldades, para quê? Para a gente se corrigir. Porque Deus é só amor. Antes da vinda de Jesus, a gente sabe que o homem temia a Deus. Né? Deus era mau, negativo, e Jesus traz a verdadeira face de Deus, que é só amor. Então, o que acontece conosco? Se está acontecendo conosco qualquer situação, Deus permitiu, por amor, porque eu preciso passar aquela prova. Né? E daí a gente lembra o seguinte: nós estamos num planeta de provas e expiações, mas a grande maioria de nós está na prova. A grande maioria escolhe aquilo que vai passar, com a ajuda da espiritualidade maior. Então vamos dizer que eu dei um ênfase para essa encarnação, não quero ser mais egoísta. O que vai me acontecer? Inúmeras provas que eu vou passar para deixar de ser egoísta. E só vou sendo testado, vou parar no dia que eu deixar de ser egoísta. Mas não é só isso que a gente vai ser testado, né? Quem dera só uma coisa. Nós somos testados com muitas coisas que nós ainda precisamos crescer espiritualmente. Então, a própria doutrina traz para nós essas ferramentas de crescimento espiritual. Como nós temos que agir em relação à vida, em relação a nós, em relação ao próximo, sabendo que das ferramentas que ela traz para nós, sabendo a importância do perdão, do amor, da resignação, da indulgência, da compaixão, paciência, tolerância. Não posso ser egoísta, não posso ser orgulhoso. Então nós temos muitas coisas ainda a trabalhar em nós, cada um de nós, dependendo daquilo que a gente já é, né? Então a gente sabe que esse é realmente a oportunidade de se refazer, né? A importância de nos refazermos, né? De nos modificarmos. Então, para a gente conseguir esse objetivo, primeiro a gente tem que conhecer o caminho, tudo que Jesus traçou para nós. Depois, nós temos um artifício, fazer uma difícil viagem, como diz a Joana de Ângeles, ao interior de nós, com humildade, para a gente ainda conseguir detectar aquilo que a gente precisa se modificar. Humildade, porque a gente ainda somos afeitos a muitos erros. Mas na medida em que você detecta alguma coisa que ainda você não aprendeu, a própria Joana diz, é o primeiro passo para você se modificar. Sou egoísta, então eu vou me esforçar para não ser, já que eu sei que não posso ser egoísta. Então, eu vou pegar uma cola com Santo Agostinho, né? Santo Agostinho fazia todo dia uma retrospectiva todo dia. Porque se você deixar para fazer retrospectiva no final do ano, tu não vai lembrar de nada, né? 365 dias num dia? Não, mas todo dia a gente lembrar como foi a nossa atitude naquele dia. Ah, eu fui egoísta, então amanhã eu vou tentar não ser. E daí, outra coisa qualquer que eu detecte que eu ainda preciso melhorar. Então, a gente vai tomando essa atitude, tendo a oportunidade do refazimento. A gente tem que mudar a nossa visão da vida, mudar a nossa maneira de nos relacionarmos e o nosso pensamento, o nosso sentimento.
Para isso, o Emmanuel nos faz uma recomendação. Ele diz o seguinte: se nós queremos realmente mudar, nós temos que procurar mudar os nossos sentimentos. Eu preciso ser bom. Se eu sou uma boa pessoa, as minhas palavras são boas, meus pensamentos são bons e as minhas atitudes são boas. Se eu não for tão boa assim, nem meus pensamentos, nem minhas palavras e ações serão boas. Então, é o esforço de melhorar. Há muita gente que vai dizer assim: ah, mas é difícil, a gente... Não, a gente muda. Se a gente quiser, a gente muda. Nesse trabalho de formiguinha, um trabalho árduo, e todo dia se esforçando para melhorar. Por isso que tem gente que não quer ser espírita. Para quê? Fazer todo esse exercício é melhor deixar para a próxima reencarnação, né? E a gente não pode ficar preso à síndrome da Gabriela, né? Eu sou assim, eu nasci assim, se eu ser assim, você sempre assim. Não. O espírita não pode pensar isso. O espírita ele tem que aproveitar todos os momentos para ser diferente do que ele era, para melhor, né? Então a gente tem a doutrina que nos dá a possibilidade dessa transformação paulatina. Pouco a pouco. Ninguém vai dar saltos. A gente vai aos poucos tentando se modificar. Tem coisas que a gente programa e a gente passa a reencarnação inteira e não consegue. Né? Mas vai melhorar para a próxima. É isso que a gente tem que ter essa noção. De que nós precisamos aproveitar o tempo. Muitos espíritos, eles já falam, trazendo mensagem o seguinte: perdi muito tempo. E alguns que fizeram muita caridade ainda dizem que perderam tempo. E nós temos que fazer de onde, pelo menos, né, no entendimento de que nós precisamos agir para o bem. Então, a gente vai ver que a doutrina espírita, ela mostra para nós como nós devemos nos portar. Porque a gente lembra que é o Consolador prometido por Jesus, como eu disse, que disse que traria o caminho mais bem explicado. E ela nos explica realmente. Ela nos dá condições de nós aprendermos e podermos nos modificar. E a gente vê que Jesus, ele falou naquela época, ele não poderia falar tudo, mandaria o Consolador, que a gente sabe, repetindo, que é a doutrina espírita. E nós vamos ver que a grande chave do crescimento espiritual mostrado por Jesus está no amor. Por isso ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente pensa, como nós amamos a Deus? Muitas pessoas, na primeira dificuldade, já questionam Deus o porquê. Então, essa pessoa não tem fé inabalável. O que é ter fé inabalável? Você ter certeza que só está te acontecendo o que é bom para você se modificar. Porque se você já aprendeu aquela lição, você não vai passar por ela mais. Então, a gente sabe que amar a Deus sobre todas as coisas só acontecerá no dia que nós nos amarmos. Todos fazemos parte de uma família, que é a família universal. Estava há pouco tempo falando num centro, falando sobre a importância, né, da convivência da família universal, a nossa família consanguínea, em que às vezes as pessoas realmente têm algumas pessoas dentro da família que não se entrosam muito bem, e não é à toa. A gente vem para se harmonizar, para se perdoar, porque a gente, por exemplo, está andando na rua, você vê uma pessoa que você não gosta, você pode ter uma atitude nada cristã, dá meia volta, vou ver, eu não vejo mais a pessoa. Mas dentro da sua casa você vai ter que cumprimentar, vai passar por ela. Então, sempre a gente está ali junto, não é por acaso, e é para o entendimento do quê? Do perdão, da paciência, da indulgência, da compaixão. Podemos ser egoístas e orgulhosos para conviver com aquela pessoa. Aquilo é um treino que a gente vai tendo dentro da nossa família, para um dia a gente ter entendimento que para fora do muro da nossa casa a atitude vai ser a mesma. Com todos que nós encontrarmos, com amigos, com o nosso trabalho, nos centros
os tempos religiosos, a nossa atitude tem que ser aquela. Se eu quero me modificar, eu tenho que procurar ser o quê? Carta do Evangelho. Vivenciar o mais que eu puder dentro daquela ideia que Jesus trouxe para nós. Então, muitas vezes as pessoas confundem, né, as coisas, porque não entendem por que estamos juntos, que não é por acaso, dentro de uma família. E eu estava falando sobre isso naquele centro e eu perguntei assim, que eu sempre gosto de perguntar: quem não tem problema familiar? Levante o dedo. É um desafio. Aí eu brinco assim, olha, se alguém levantar o dedo, eu vou até aquela pessoa, vou cumprimentar e dizer: temos um ET aqui no planeta, porque todos nós temos problema. E aí o rapaz levantou o dedo. Aí todo mundo olhou. Eu perguntei: quem não tem problema, levantou o dedo, encheu o peito e falou: não tenho problema familiar. Todo mundo espantou. Primeira vez na vida que se viu. Aí, por que não tenho família? Aí todo mundo riu. Aí eu falei para ele: olha, sinto muito. Eu vou te dar uma informação que você talvez não tenha percebido. Eu, que sou sua irmã, todo no salão está cheio, que está no salão é seu irmão, a humanidade inteira. Somos filhos do mesmo pai. Ficou muito sem graça. Mas é isso que a gente tem que entender. Tem gente que fala assim: tem gente morrendo do outro lado do mundo. Não me interessa, não é meu parente. É seu irmão. Você não pode ir lá, mas você pode fazer uma coisa preciosa, que a oração, aquela vibração de amor vai chegar lá. Naquele lugar em que você está mentalizando. Para as pessoas que você mentalizar, chega. É muito importante a oração. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu soube essa semana. Uma conhecida minha, ela tem, acho que ela é supervisora, tem várias pessoas ligadas a ela. E uma delas estava viajando, mandou um zap para ela. Era sexta-feira. Domingo nós nos vimos. Estou com saudade, porque ela estava viajando. Chega no domingo, não apareceu. Aí ela achou estranho, porque ela disse tão convicta que ia ver, ia encontrar com ela. Aí ela telefona para uma, porque ninguém sabia dela, nem a família. Ela ficou preocupada. Falou: olha, o caso é o seguinte. Ela pegou a foto da moça, botou no Face, botou desaparecido. E ao mesmo tempo pediu: olha, não interessa qual a religião de vocês. Cada um dentro da sua religião vai fazer uma oração. E fizeram a oração. Aí no dia seguinte, o que acontece? Porque aí eles depois ficaram sabendo. Ela estava naquela outra cidade, passou mal, ficou desorientada, não sabia quem era. E no dia seguinte da prece, ela teve vontade de pegar o celular dela. E porque ela lembrou que estava na bolsa, quando ela olhou lá, está desaparecida, ela viu que era ela. Aí ela comunicou o hospital comunicou a família e ela apareceu. A força da oração. Então nós temos que orar uns pelos outros, sim. Então, a gente vai entendendo que amar a Deus é quando nos amarmos. O Rossandro, eu falo Rossandro Kindle, não sei, eu não sei o nome dele, mais ou menos, a minha secretária. Então fala aí o nome. Klinger, pronto. Aí ele disse que um dia nós vamos abrir a porta da nossa casa, olhar para uma pessoa estranha e amá-la como a gente ama a nossa mãe. Vamos chegar lá, com certeza. Mas continuando o que Jesus falou, amar ao próximo como a si mesmo. Então nós temos que ter entendimento que nós temos que nos amar. Porque se eu não me amo, como é que eu amo o outro? E o que é amar o outro? É fazer caridade. Aqui, agora, hoje, sempre, incondicionalmente, como diz o Emmanuel. Né? Então você está sempre preocupado com o outro. Mas uma advertência que os espíritas palestrantes estão chamando a atenção para nós é o seguinte: nós temos que fazer por nós. Porque alguns espíritos estão mandando mensagem dizendo que se preocuparam tanto com os outros, se esqueceram de si. Então o Haroldo deu uma interpretação para isso legal. Você está no avião, turbulência, cai a máscara de oxigênio. O que você tem que fazer primeiro? Em você, para poder ajudar o outro. Então a gente tem que se preocupar com o nosso crescimento espiritual e ao mesmo tempo fazer o exercício do amor ao próximo, olhar ao próximo. E a gente não pode ficar
questionando se o próximo precisa, se o próximo não precisa, se ele merece, não merece. Apareceu na sua frente, se você tiver vontade, faça. Então, há pouco tempo eu estava no carro e agora a gente tem uma porção de pessoas pedindo, né? Eu dei para uma pessoa, minha amiga olhou assim, estava no meu carro, e você está dando esmola para isso aí, ó. Tênis está novo, a roupa está nova, porque você tem que estar esfarrapado para você fazer a caridade. Então eu falei para ela, eu não sei se há 5 minutos atrás como ele estava. Né? E taxar as pessoas de vagabundo é muito difícil você fazer uma colocação dessa, porque na crise que a gente está, tem gente procurando emprego, mas não consegue. Então você tem que fazer o seguinte, se você está com o seu coração pedindo para dar, você dá. E não te importa nem o que aquela pessoa está te falando, porque se ela estiver mentindo, o problema é dela com Deus, assim dizia a Madre Teresa de Calcutá. Você faz a sua parte. Então a gente tem que se importar com os outros, sim. Tiago disse para nós que nós temos que orar pelos outros. E nós sabemos que o Joana de Anjos diz que nós somos seres gregários. A gente vive porque convive. Então nós temos que nos preocupar com as pessoas à nossa volta, sim. Ainda mais agora, com o grande número de suicídios que estão acontecendo aí, né? Às vezes há um suicídio na família, a pessoa fala, nem notei. Você não olhou? Porque às vezes a pessoa está pedindo socorro, olhar, você não está nem aí. Depois acontece. Então, não é para a gente prestar atenção na vida dos outros. Não é para fazer, né? Chega para a Rita só te contar um negócio que aconteceu com a Iná, não é para fazer fofoca, é só para você rezar por ela. E já passou a notícia. Isso é outra coisa. Mas quando você vê uma pessoa necessitada, vai no encontro dela. Porque a gente precisa realmente uns dos outros. A gente precisa prestar atenção nas pessoas que estão à nossa volta. Principalmente agora que a gente vê o número crescente de suicídios, como eu falei, aqui na AMA eles disseram que são 5 pessoas por dia em Juiz de Fora. O Haroldo diz que são 40, a cada 40 segundos é um suicídio. No mundo, aqui no Brasil, no mundo, né? Aí já é no mundo. Então, a gente tem que ver as proporções que as coisas estão tomando. Porque as pessoas achavam que nessa transição a gente ia ter vulcões, tsunamis, e o que eles estão dizendo é o seguinte, na realidade o que está acontecendo são suicídios e loucura. E a gente pode muito bem ajudar aqueles que estão à nossa volta, sim. Eu trouxe sobre isso, no livro do Zé Carlos de Luca, Na Luz da Vitória, uma colocação do André Luiz e de um filósofo e depois dele. O André diz assim, um gesto de simpatia ou gentileza pode ser a chave para a solução de muitos problemas. E o filósofo italiano Piero Ferrucci diz o seguinte, em matéria de convivência, estamos em pleno processo de esfriamento global. Comunicamos de forma cada vez mais impessoal e apressada, e a temperatura das relações interpessoais é cada vez mais baixa. Valores como lucratividade e eficiência são priorizados em detrimento ao calor humano. Ele diz que é a idade do gelo. Vamos ver o que o De Luca fala. A impressão que se tem é de que estamos nos tornando cada vez mais frios, indiferentes, competitivos, ríspidos, intolerantes e cegos para o outro. Nossos relacionamentos estão empobrecendo e pagamos um alto preço por isso. Pesquisas diversas apontam que cultivar relacionamentos saudáveis e duradouros é um fator importante para a saúde física e mental e um bom aliado para a longevidade. Isso é para mim. Desenvolver uma competência emocional para aprender a conviver bem com as pessoas é uma das tarefas mais importantes da nossa vida, pois a felicidade está mais associada aos nossos relacionamentos do que propriamente aos bens materiais. E ele diz que vai chegar um momento da nossa vida que o sucesso profissional e financeiro ele vai ser, vai estar tão abaixo da importância dos nossos relacionamentos. Então, o amar ao próximo é o momento em que a gente vai
se acolher. O momento de prestar atenção no outro para estar junto. O filho de uma amiga, é um jovem, já tem poucos anos, que às vezes não dá para se encontrar com os amigos, porque todo mundo quer ir para casa para mexer no computador, no celular, no convívio. Então, o que a gente vê assim, nesse crescendo que eu estava falando aí, do suicídio, há estudos nos Estados Unidos que jovens até 25 anos aumentou quase 50% do número de jovens procurando suicídio. É um vazio que eles sentem. Cadê aquela aconchego das pessoas, um olhar, um abraço, um sorriso que a gente tem que fazer quando nota que uma pessoa está em depressão, né? Você vê uma pessoa alegre, ela começa a murchar, se isola, ela está com depressão. Então a gente pode fazer a nossa parte. Vamos sacudir essa pessoa, tirar ela para fazer alguma coisa, um trabalho social, ou ir num cinema, ou ir num grupo de amigos, mas que se olhem, que se um olhando para o outro e conversando, né? Eu vi no Face há um pouco tempo atrás assim, vamos visitar a vovó. Então um sofá imenso. Todos os netos lá, olhando assim, a vovó só olhando para eles. Cadê? Ninguém olhava para a vovó. Né? E acontece muito. A minha tia mesmo, de 92 anos, a filha dela tem a minha idade. Ela acabou se queixando dela. Chegava em casa, a garota. Desculpe a falta. Com certeza. Não, você acha que não? Garota, isso aí. Aí ela chegou lá, a gente se trata de menina, menina, só pra gente ficar leve. Aí ela chegou lá, falou tudo que tinha que falar, que aconteceu, sentou, pega o celular. A minha tia ficou igual. Peraí, chega. Todo dia você chega aqui, que todo dia vai ver a mãe, você fala todos os seus problemas. Senta, fica no celular, não sabe, me pergunta nem o que está acontecendo comigo. E assim, realmente as pessoas estão se desligando uma das outras. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Já que a gente acorda, que a gente entende que é preciso um estar junto com os outros. E graças a Deus e a Iná, a gente preza muito por isso. Por quê? Então, sempre junto com os amigos. No mês passado, eu passei uma semana no Rio. Então a gente sempre se encontra com as meninas. E aí ela foi fazer uma palestra lá no Nova Era. Eu fiz um bolo, telefonei para elas, a Iná vai fazer palestra lá em Nova Era. Bota todo mundo no manual. Que tal eu passar aí, pegar vocês pra gente tomar um café com bolo? Todo mundo topou. Lá para meia-noite e pouco eu ouvi elas, cada uma na sua casa. Porque eles estavam precisando da gente conversar. A gente, no ano passado, né? Em maio, tinha uma amiga que se separou do marido, estava com dificuldade, não podia vir aqui para a gente conversar. Fomos lá. Levamos 2h30 para chegar em Lafayette, para ficar 1 hora almoçando com ela e eu embora. Mas foi prazeroso para ela e para nós. Então a gente tem que fazer isso. A mesma coisa eu acho que eu trouxe para vocês o livrinho do seu Gilberto, né? E eu sempre visito o seu Gilberto e a Cacau. Eles nos adotaram. Então, se a gente passar uma semana sem lá, a gente chega a chorar. Se a gente viajar, né? Porque hoje daqui eu vou para lá. Então, quase todo dia a gente passa lá. Então, a vizinha do meu lado está com o marido acamado, escutando, né? Que eu estou sempre indo lá no seu Gilberto. Ela vê, né, que eu estou indo no seu Gilberto. Aí ela começou, eu passo no final de semana tão sozinha, porque ela tem uma pessoa, no final de semana, uma vez ou outros filhos vêm ou não. E aí ela fala, fico tão sozinha, então não teve jeito, né? Já tem 1 mês e meio que eu já entrei no esquema, tem que arranjar um tempinho, no sábado ou no domingo eu tenho que ir lá. Só que quem me vê na casa dela não me conhece. Eu brinco com o pessoal, ninguém vai me conhecer lá, porque eu falo pelos borbotões e chego lá e fico calada. Ela que fala, ela precisa falar. Aí eu também não fico muda. Fala uma coisinha ou outra, né? Mas deixa ela falar. Bastante. Isso, se eu não fizesse isso, eu sou hipócrita. Eu chego aqui e falo, vou fazer isso, vou fazer isso. Então tem coisas na nossa vida que a gente vai se enquadrando naquele amar ao próximo. Porque por isso que é muito importante ter conhecimento, saber
num momento que você vê uma pessoa em necessidade, porque a necessidade material é muito fácil. Você que o Neivaldo, por exemplo, vai fazer uma campanha, dou um bolão de dinheiro para ele, mas quem vai fazer a melhor parte? Ele, porque ele vai, vamos dizer que é cesta básica, ele vai comprar, ele monta, vai lá, dá para a pessoa, dá um abraço, uma palavra fraterna, ele fez a melhor parte, o meu foi sim, deu dinheiro. Agora, a nossa caridade moral, ela é muito ampla. E temos que ter noção que já é hora da gente sacudir. Aqui, por exemplo, como eu falei, nós estamos fazendo uma caridade, vocês estão fazendo uma caridade. Eu também, eu estou participando daqui. Quem abre a casa está fazendo uma caridade, junto com a espiritualidade maior. Mas você tem um leque de oportunidades de fazer essa caridade. Você pode ir em asilos, hospitais, no orfanato, pode, com nem o meu amigo, vai lá na Associação dos Cegos, ver para eles. Há umas centenas de coisas que a gente realmente pode fazer. Nós não vamos poder aqui ficar alencando tudo, mas sei que a minha vizinha está triste, vou lá conversar com ela. Eu, então, às vezes, na rua, às vezes a pessoa te aluga, você vai embora? Não, eu antes de ser espírita, parece que eu tinha aqui, ó. Pode conversar comigo, às vezes, a coisa era, se estendia em banco, em mercado, e aí você, às vezes, vê aquela agonia da pessoa, querer falar com alguém, você tem que escutar. Depois, você não precisa falar que você escuta. Você simplesmente pergunta, você tem a fé em alguma coisa, com a sua religião? Então, vai no seu templo religioso, ore, confie, fé. Você vai pedir para a pessoa ter fé e orar. Você está fazendo a sua parte. Então, a gente tem que entender que ser espírita, buscar o conhecimento, vai te dar uma grande responsabilidade. Mas que você já acordou, que não pode deixar o tempo passar. Você tem que estudar. E a gente vê, estudando, a gente às vezes vai captando coisas com o tempo que a gente não vê. Por exemplo, já li 6 vezes o Nosso Lar. Cada vez que eu leio, eu encontro alguma coisa que eu não sabia. Consigo enxergar, isso que consegue enxergar nas entrelinhas. Então é muito bom a gente estudar. E quando a gente está aí também estudando com outras pessoas, é muito bom, porque um leu um livro, outro leu não sei o quê, você amplia, né, o seu conhecimento. Então é isso que a gente tem que ter noção, de que nós precisamos ter a responsabilidade de pegar o Evangelho e estudar. Para a gente começar a pensar, dizer que é espírita, tem que saber a doutrina. E quando você sabe essa doutrina, ela te dá a capacidade de você se transformar. Porque a gente lembra que Jesus falou que nós temos o reino de Deus em nós. Mas a gente ainda não está lá. Né? O reino de Deus são as virtudes. Mas a gente não conseguiu ainda aflorar todas as virtudes. Por isso a viagem interior é importante, para você buscar a possibilidade de começar a mudar. Porque como diz a Joana, eu já falei, você detecta alguma coisa que está errada que você sabe. E dali já é um pé para você começar a se modificar. Então, a gente tem que ter realmente essa responsabilidade de buscar na doutrina espírita esse caminho que Jesus traçou para nós, interiorizá-lo, porque você precisa crescer. E a última pergunta seria, será, também ninguém precisa responder, será que eu preciso colocar em prática todos esses conhecimentos da doutrina para eu começar a ser espírita? Porque nem meia dúzia de livros a gente se diz espírita. A gente, para começar a pensar em ser espírita, a gente tem que ter conhecimento, mas nem que seja um pouquinho desse conhecimento, tem que colocar em prática. Temos que fazer a nossa parte para a nossa mudança, para a mudança daqueles que estão à nossa volta, porque às vezes, calados, a gente pode ensinar muitas pessoas. Não precisamos, muitas vezes, né, debater com as pessoas, porque é um erro. Se a gente conseguir, em determinadas situações, calar, nós estamos crescendo. Aí a gente tem que fazer aquela aguinha do Chico, né? Se alguém te falar alguma coisa que você não está gostando,
está cheio de guerra, a gente ganha muito mais. Porque quando você entra numa discussão, você quer ganhar, fala que não quer, e a coisa fica não crescendo. Então a gente tem que ter essa postura, colocar em prática no nosso dia a dia o conhecimento. É difícil, é muito difícil, porque a gente ainda é muito afeito a erros, né? A gente ainda está engatinhando espiritualmente, mas é o que cabe para nós agora. No nosso dia a dia, e pouco a pouco se transformando. Porque essas mudanças que a gente vai ter não precisam ser drásticas. E a gente se esforçando, a gente vai, daqui a pouco a gente nem percebe, a gente mudou. Mudou porque a gente está com a responsabilidade de fazer a diferença para nós. E fazendo a diferença para nós, você vai fazendo a diferença em relação ao outro. Porque, como eu disse, na nossa casa, se a gente quiser harmonia, o que a gente vai fazer? Posso ser egoísta? Tudo tem que ser do meu jeito? Não. Orgulhoso porque alguém olhou de um jeito ou falou de outro? Não. Eu não tenho que ter paciência? Tem que ter urgência? Tem que ter compaixão? Eu tenho que exercitar realmente na minha família, como disse Emmanuel, a caridade começa em casa. Não adianta você querer fazer caridade lá fora se dentro da sua casa você não põe em prática esses ensinamentos. Então é isso. Quando a gente começa a pensar em ser espírita, a gente está pouco a pouco se esforçando para melhorar. Então, pegar o conhecimento que Jesus trouxe para nós, interiorizar, estudar, entender, porque muitas passagens de Jesus requer realmente muita atenção. A Iná foi fazer a palestra do centurião de Cafarnaum, e aí, quando ela fez uma provocação, o centurião falou para Jesus que ele também estava sob as ordens, né, de Roma, e tinha os seus, aqueles que estavam no seu comando. Olha só como ele entendeu a postura de Jesus. Eu também, essa palavra foi fundamental. Então, ele entendeu que Jesus estava sob as ordens de Deus para fazer a diferença para aqueles que estavam ouvindo. Então, são palavras, gestos muito significativos durante aqueles 3 anos. Parece que foi pouco, mas tudo de Jesus tem um significado. Por isso a gente tem que estudar, ver se a gente consegue captar realmente aquela mensagem como ele quis, como ele falou, Pai Nosso. Pai Nosso. Pronto. Jesus disse, sou filho de Deus. Muitas vezes as pessoas confundem Jesus com Deus. Pai Nosso. Então, se o Pai é nosso, ele é irmão de todo mundo. E ele não é egoísta, porque ele não diz meu Deus. E a gente, quando olha, meu Deus. Então é isso que a gente tem que ter esse entendimento. Para a gente conseguir começar a pensar em ser espírita, né? Você tem que vir ao centro, porque é importante a presença da gente, porque nós vamos tendo conhecimentos, conseguimos ajudar os desencarnados, né? Para adquirir conhecimento, descobrir que já, às vezes, não pertence ao mundo dos encarnados. E aí, gente, estudar a doutrina para poder começar a pensar em ser espírita e colocar em prática. Isso é o nosso caminho. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer de agradecer. Tudo que nos acontece tem um porquê. Às vezes a gente não sabe. Uma vez eu vi uma palestra do Haroldo, ele fala assim, determinadas coisas que a gente faz na nossa vida, ainda como menino, adolescente, a gente não tem ideia do porquê. Aí ele deu um exemplo que eu achei muito legal. Ele falou assim, imagina Paulo, ainda Saulo, ele era um atleta, por isso ele teve condições de percorrer tudo aquilo que ele percorreu a pé, porque ele foi um atleta, e é o conhecimento dado por Gamaliel que abriu os horizontes dele. Então ele foi preparado para um dia exercer aquilo. Então tudo aquilo que a gente às vezes vai fazendo de conhecimento, que às vezes a gente até deixa para lá, se não for ser usado nessa encarnação, vai ser na outra, mas nada é desperdiçado. Tudo tem um objetivo, portanto,
a gente tem que lembrar que temos que dar graças por tudo, como disse Paulo, né? O bom, tudo que não nos parece bom, porque na realidade é bom para a gente aprender, porque se a gente não tiver dificuldade, a gente não vai usar a nossa inteligência para passar aquele obstáculo. A gente não vai usar o caminho de Jesus para se transformar. Então, aquilo tudo que nos acontece é importante. Então, a gente tem que dar graças. Mas lembrar que mesmo depois das graças alcançadas, a gente tem que orar. Então, eu vou contar uma coisa interessante para vocês. Eu, depois de 2 meses, assim, vou fazer uma palestra sobre gratidão. Comecei a ler uma coisa ou outra. Aí um amigo me manda, um amigo espírita, me mandou no zap a folha de uma revista médica falando dos médicos cardiologistas aqui do Brasil. São 851 cardiologistas ligados a cardiologistas do mundo todo que estão fazendo experiências sobre gratidão. Porque sobre fé, já há mais de 10 anos, o pessoal já postou até em revista, jornal, que a fé cura, a fé ajuda a melhorar. Então, ele me mandou esse negócio sobre gratidão. Então, esse médico, só guardei o sobrenome dele, Rocha. Ele faz parte desses 851 médicos que estão ligados lá a outros cardiologistas fazendo experiências. Agora esqueci quantos anos que eles estão fazendo experiência, mas fizeram experiências com mais de 20 mil pessoas, há muito tempo. Então, pegando as pessoas doentes, coisa e tal, mas que são gratas e as que não são gratas. E aí chegaram à conclusão que o fato de você ser grato te ajuda na recuperação, te ajuda a levar adiante aquele sofrimento e tal. Então, como a fé, a gratidão é importante. Aí, como eu estava com vontade de fazer essa palestra, eu estava no Face e vi assim um padre, Christian Shankar, padre novo, falando sobre gratidão. Eu falei, vou ver se que ele pode ser alguma coisa, né, para me ajudar. Ele começou muito interessante a história aqui. Ele contou assim, que tinha um padre que tinha um papagaio. E o papagaio sabia orar. Quando uma padre chegava perto dele, falava, Ave Maria, cheia de graça, Senhor Pai Nosso, que está no céu. Toda a oração que o padre começava, ele orava. Então ele ficou famoso, o papagaio que sabia orar. E aí, o vizinho dele teve que se mudar para outra cidade e começou a se desfazer dos bichinhos da casa. Aí deu um cachorrinho para um gatinho para outro, e tinha um problema que ele tinha uma maritaca. Quem que eu vou dar essa maritaca? Vou dar para o padre, ele deu um papagaio, não custa nada. Perguntou para o padre se eu ficaria com a maritaca. Pode deixar comigo, o nome dela é Graça. E aí, assim que a Graça entrou, o papagaio se apaixonou. Aí o padre, ele não ouviu ainda. Aí ele mostrou assim, que o papagaio só ficava beijando a Graça. Não olhava para mais nada. Aí veio um bispo na cidade, né, querendo conhecer o papagaio, foi lá. Chegou lá, eu vim conhecer esse papagaio que está famoso. Aí tá lá, o padre levou ele lá. Chegou o papagaio e está lá abraçado na Graça. Aí perguntou assim para ele. Começou, Ave Maria, papagaio nada, só beijando a Graça. Pai Nosso. E foi uma série de orações e o padre então ficou decepcionado. O bispo, mas me disseram que ele orava, não está orando nada, infelizmente, depois que ele ganhou a graça, nunca mais orou. Então, para a gente, né, ter entendimento que precisamos orar uns pelos outros, orar pelas dificuldades que a gente tem, mas saber agradecer. Porque se a gente parar para pensar em tudo que nos acontece, tem lá a mãozinha da espiritualidade nos ajudando de uma forma ou de outra, né? Trazendo uma pessoa que te dá uma informação, te levando até algum lugar para você descobrir o que você precisa, desde que você esteja orando e vigiando, né? Porque a gente tem que estar orando para estar em comunhão com o Pai, vigiando para errar menos, mas nunca deixar de dar graças. Temos que dar graças que nós já estamos buscando sermos espíritas, né? Então é isso que eu queria trazer para a gente refletir quando é que eu posso dizer que sou espírita. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Assim seja.
agradecemos a Dona Isa pelo seu trabalho e o nosso abraço fraterno para todos os trabalhadores de Dom Pedro. Agradecemos a Dona Iná também, né, pela sua presença e a todos aqui presentes, para que possamos sempre podermos estar aqui dentro das oportunidades que nos aparecem. Nós vamos aqui falar um pouquinho em relação ao seminário. Vai ser dia 14/9, às 15h30. Todos estão convidados. Convidem os demais amigos para participarem, se possível. Wanderson Franco é nosso amigo do Centro Espírita Fé e Caridade. Ele vai falar sobre saúde, caridade, emoções e lei do amor. A gente vê que é um tema que realmente abrange, né, muita coisa. Assim como todo o trabalho que é apresentado na casa, de alguma forma se abrange. Nós vamos agora fazer a nossa prece. Vamos com os nossos pensamentos já bastante elevados, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a espiritualidade amiga, pedir a eles que faça com que possamos nos despertar um pouco mais em relação à nossa realidade. Agradecer por esses momentos que aqui passamos, por todos os momentos em nossas vidas, pedindo a Ele para que essa nossa satisfação, essa nossa alegria, esse prazer, nós encontramos aqui nesta casa, através desses ensinamentos que nós recebemos, que possam também ser transferidos para todas as pessoas que passam por necessidade. Em especial, vamos pedir pelos jovens, porque se encontram muitas das vezes em situações difíceis, em que muitas vezes nós não temos condições, às vezes, de nos aproximarmos, não porque não queremos, mas porque temos as nossas dificuldades também. Então, pedimos a Jesus, pedimos a Deus, pedimos a espiritualidade que nos fortaleça para que continuemos tentando e para que eles possam receber essas vibrações de amor, de paz e que possam se despertar. Em nome da espiritualidade, damos por encerrados os trabalhos, dando muito graças a Deus.